saber do esporte. O esporte vai jogar contra o Fortaleza, 9h30 da noite na Arena. O time tá praticamente definido, é isso, Moisés Oliveira? Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Vitor. Boa tarde para você, para todos os ouvintes ligados aqui no Papo de Craque Notícias desta quarta-feira. Exatamente. A equipe do Mariano Sosso praticamente definida para esse confronto que é um teste para o esporte, né? Mais um contra uma equipe que tem suas qualidades. E o técnico Mariano Sosso tem duas dúvidas. Vamos lá. A primeira dúvida é na zaga, tá? Se será o Rafael Thierry ou o Cassiano fazendo dupla ali com o Castan. O meio-campo tem uma dúvida também, se ele vai continuar ou se ele vai escalar o Alan Ruiz ou o Lucas Lima, uma vez que ele também utilizou as atividades de ontem, o Lucas Lima no lugar do Romarinho. Então são essas dúvidas. A provável escalação do esporte deve ter Kaique França, Pedro Lima, Rafael Thierry ou Cassiano, Castan e Felipinho. No meio-campo, Felipe, Fábio Matheus, Alan Ruiz ou Lucas Lima. E no ataque, Fabrício Domingues, Gustavo Coutinho, Romarinho ou Lucas Lima. Ou seja, o Romarinho aparece tanto no meio de campo como também nesse ataque. A certeza é que ele vai estar sim nesse time de hoje contra a equipe do Fortaleza. Vale aqui a gente lembrar que o técnico Mariano Sosso não vai poder contar com o Zé Roberto. Fez uma cirurgia na mão, né, após um trauma. O atleta está fora de combate por 30 dias. Já a equipe comandada pelo Juan Pablo Voivoda deve ir a campo com o João Ricardo, o goleiro. Na lateral direita, Tinga. O meio-campo, Brites e Tite. E na lateral esquerda, Escobar. No meio-campo, Lucas, Sacha, Zé Wellison e Pochettino. E no ataque, Iago Pikachu, Machuca e Lucero. O técnico, o Juan Pablo Voivoda, ele não pode contar com o Bruno Pacheco e o Caleb, ambos no DM. O Hércules está se recuperando de uma cirurgia e o Kozviski, esse atleta é estrangeiro, então tem um limite aí de atletas estrangeiros, então ele não foi relacionado para o jogo de logo mais, o Koisevic, no caso, né? Não Kozviski, não é Koisevic. A arbitragem dessa partida é o senhor Wallace Martins Lopes, auxiliado por Ivanildo Gonçalves da Silva e Rafael Costa Pinheiro. O quarto árbitro é o Maximiliano Fagundes de Assunção, árbitro pernambucano, e a arbitragem que tem a responsabilidade de comandar esse jogo é do Maranhão. Vitor. E o atacante que tá na agulha? Isso, o atacante é o Barleta, o Cristian Barleta. O Sport tinha demonstrado interesse pelo esse jogador no começo da temporada, é verdade. Só que ali não andou e parecia que tinha esfriado. Porém, ontem, uma informação do Alessandro Matias, que é do canal Eu Pratico Esporte, confirmou que o atleta está de novo na pauta do esporte e que ele está na capital pernambucana. O Barleta, né, trava uma briga judicial com o Ceará, mas pela informação que temos, o esporte está aguardando apenas a situação dele ser resolvida e ele ter a sua aplicação da rescisão de contrato no PID da CBF. Tendo essa rescisão, o atleta deve fechar com o esporte. É um atleta de 22 anos, começou ali no Joinville, passou pelo Corinthians, Chapecoense, estava no Fortaleza, ou no Ceará, perdão, e pode assinar contrato aí com o esporte. Um atacante de 22 anos, está na capital pernambucana, então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vitor. E às 9h30 nós teremos o jogo na Arena de Pernambuco, Sport Fortaleza. Ô Miguel, páreo duro, Miguel, é aquele teste de alto nível, hein? Total. E dessa vez a gente vai ter a real noção dos possíveis defeitos do Esporte Clube do Recife, porque o Campeonato Pernambucano não pode ser de forma alguma parâmetro para o que o esporte vai enfrentar no Nordestão. Então vai pegar um adversário difícil, um adversário que já chegou à final de Copa Sul-Americana. O Sosso, ele pode conhecer o futebol sul-americano em torno da Argentina, do Peru, de onde ele veio, do Melgar. Agora, o futebol nacional, ele
está ainda se entrosando, está conhecendo o futebol brasileiro, principalmente o que vem nas suas subdivisões. Está conhecendo os adversários nordestinos, está conhecendo os adversários aqui do Campeonato Pernambucano e vai conhecer da Série B. Mas para eu não me alongar muito, jogo difícil, o técnico Mariano Souza, ele não precisa apenas dar uma cara ao time do Sport e definir o que é o time do Sport, sua espinha dorsal e seus 11 titulares. Ele precisa também definir um esquema de jogo, porque não dá para ficar com tantas variações de acordo com o adversário. Fortaleza é um adversário que tem um repertório vasto de jogadas, de ataque, de marcação. Então é preciso que o Sport tenha essa definição, uma característica de jogo, e não deixar um meio campo com um buraco, que às vezes o Souza deixa em certos jogos, e contar com a ajuda dos atacantes lá na frente. Hoje a marcação do Fortaleza vai ser alta, os caras eles têm, como eu disse, repertório, então é bom o Sport ficar muito atento a isso, mesmo o jogo sendo aqui no Recife, em São Lourenço. Ô Zé, esse aí é o tipo do jogo que a galera gosta de ver, que o jogador gosta de jogar, que o técnico quer, né, participar. Para ele tem umas questões até particulares, né, porque tem aí um confronto com o Vojvoda que para ele é especial. Então esse aí é o jogo bom, hein, Zé? É um jogo ótimo, não só para quem gosta de assistir, para quem também vai participar, não é? Quem é que não gosta de participar de um clássico onde você sabe que a parte técnica vai sempre aparecer? Num desse aí, se você ainda tivesse com a chuteira nos pés, esse aí você entrava mordendo, não entrava não, Zé? Não entrava. E sabe que eu normalmente eu costumava falar para os caras quando na concentração, eu dizia assim, só hoje é o dia da gente se amostrar, hein? Aí os caras, se amostrar como? Aí eu disse assim, jogando. Que jogo com casa cheia, jogo com repercussão boa, você, é claro que você vai procurar jogar todo o seu bom futebol para você, não é, encher os olhos daqueles que observam. Então, era dessa forma. Então eu vejo que vai depender muito da escalação do time. Não é? O time do Sport, dependendo da escalação, pode fazer um jogo duro contra o Fortaleza ou não. Como você escalaria, Zé? Eu escalaria o Kaique França, o Pedro Lima, o Thierry, certo? O Castan e o Filipinho. Felipe, vamos aí, o meio campo. Felipe, Fábio Matheus, Alan Ruiz e Lucas Lima. Gustavo Coutinho e Romarinho. Esse seria... Isso um 4-4-2, é isso, 4-4-2. Colocaria mais um jogador para meio campo para povoar esse meio campo aí, para não perder o meio campo, entendeu? Lucas Limas e Alan Ruiz são os dois homens de armação. Felipe Matheus, mesmo, Fábio Matheus, mesmo a gente sabendo que gosta de sair, mas é um cara mais determinado para marcação junto com o Felipe. Então você não deixaria a sua defesa com um marcador só, não é? No caso, o primeiro combate só com o Felipe. Então é dessa maneira que eu encararia o time do Fortaleza. Porque o time do Fortaleza também, não é, trabalha basicamente com 4 homens no meio campo, com alternância, né? Às vezes você tem o Pikachu que também sabe adiantar um pouquinho mais. Pronto, agora você chegou no ponto. Ô Miguel, eu fico imaginando o seguinte: teve gol do Pikachu contra o Sport quando jogava pelo Paysandu. Teve gol do Pikachu contra o Sport quando ele jogava pelo Vasco. Teve gol do Pikachu jogando pelo Fortaleza contra o Sport. Cara, eu mostrava esses gols aí, meus amigos. Hoje pode até sair um gol do adversário, mas desse cara não pode sair gol. É ou não é, Miguel? Tem que ter uma preleção especial só para o Pikachu, porque é incrível como esse jogador ele atua bem em jogos contra o Sport Clube do Recife. A estrela dele brilha em qualquer time que ele jogar. Vai ter sorte assim lá na Pokébola, velho. Eu queria só, quiser repetir isso pra mim, a zaga que ele falou agora nessa escalação do Sport. Rafael Thierry e o Castan. Pronto, essa seria também a minha opção. Se você tivesse que escalar, eu iria com Kaique França, o Pedro Lima
Pedro tá jogando muita bola. Thierry, Castan e Filipinho na esquerda. Felipe, Fábio e Matheus. Acho que o Alan Ruiz, e não colocaria o Alan Ruiz no segundo tempo, começaria com o Alan Ruiz. E lá na frente, os três, Fabrício Domingues, Lucas Lima e Coutinho. Não, peraí, o Zé quer o Lucas Lima mais no meio, né, num 4-4-2. Nessa tua formação, o Lucas Lima seria um atacante mais adiantado, é isso? Seria mais adiantado, seria um atacante. E aí, 3 jogadores ofensivos lá na frente. Dá pra ser assim, Zé? E não, eu colocaria ele para ser um dos armadores da defesa do meio campo, mas com liberdade. Se a gente pensar direitinho, o Lucas e o Alan Ruiz, eles podem alternar ali uma função mais de articulação e uma chegada mais forte no ataque também. Mas ninguém tá pedindo para eles ficarem parados lá na frente não, eles têm que voltar. Até porque quem vai articular as principais jogadas com os laterais na hora do desafogo são eles, o Alan Ruiz e o Lucas Lima, entendeu? O mesmo Felipe Matheus, aliás, o Fábio Matheus, ele tendo essa facilidade também para adiantar um pouquinho. Quando tá com posse de bola, você pode adiantar esses homens. Perdeu a bola, os 2 homens que tem por obrigação voltar um pouquinho mais rápido, Fábio Matheus e Felipe, certo? E para recomposição, um pela direita, que seria o Alan Ruiz, e outro pela esquerda, seria o Lucas Lima, você fecharia, não é, 2 linhas de 4, entendeu? As 2 linhas de 4, os 4 homens de defesa, mais os 4 homens de meio campo. Deixaria o Gustavo Coutinho junto com o Romarinho lá na frente. Por que o Romarinho? Porque o Romarinho puxa um pouquinho mais rápido. E o Domingues? Não, o Domingues eu tiraria o Domingues para esse jogo. Entendeu? Eu acho que os últimos jogos Entre Domingues e Romarinho, melhor Romarinho, é isso? Para esse jogo sim. Para esse jogo sim. Aí daqui a pouco, você tendo o placar, não é, a seu favor, aí você pode colocá-lo. Aí ele segura bem a bola, vai cavar faltas, chuta bem a média distância, então seria um cara interessante para o time ganhando. Mas aí é um Vamos si, lá, né? Vamos pro palpitômetro aqui. Aí é o quê? Aí é o quê? Quer falar? Carlos? Diga, Miguel. Não, aí é um si, né? Se tiver com placar à frente, né? Ah, sim. Eu tô imaginando que vai ser um jogo o bem, Zé já bem tá duro. Planejando aí Sabe por quê? Sabe por que eu acho que vai ser? possibilidades, né? Acho que vai ser um jogo duro, porque assim, quando você vai jogar contra uma equipe mais forte, o seu poder de concentração aumenta. Porque você sabe que qualquer falha que acontecer, os caras não vacilam. Zé. Oi. Ganha o jogo ou não, Zé? Eu acho que esse jogo tá com cara de empate. Empate? É. E aí, Miguel? Empate seria um ótimo resultado pro Sport, mas não tô otimista, não. Você acha que vai perder o jogo? Pode perder. Tá. Diga aí, Miguel. O Salvino Gomes falou agora de manhã conosco e explicou na versão da CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, da qual ele é assessor também de comunicação, e falou que o Sport não teria pedido em tempo hábil essa solicitação para que ampliasse o horário de funcionamento. Mas o próprio Salvino Isso aí é também problemático, trouxe hein? a questão da segurança, não só do patrimônio, como também dos funcionários do Metrorrec, com medo da violência, logicamente, a questão de torcidas organizadas. Então, foram os 2 argumentos que o Salvino trouxe. Primeiro que, assim, uma companhia pública, federal, que é o caso da CBTU, as estaduais, municipais também, tem prazos aí para serem respeitados, né? Porque quem vai para uma operação como essa, que é uma operação extra, tem que receber hora extra, isso tem que ser colocado em folha de pagamento, enfim, tem toda uma estrutura aí que tem que ser respeitada, burocrática, né? E se o esporte perdeu esse prazo ou desconhecia esse prazo, isso realmente traz aí uma dificuldade para a empresa responder essa necessidade. Se bem que também poderia ter aí uma intermediação do governo do estado, da própria Federação Pernambucana, enfim, que já tem o conhecimento de que o jogo aconteceria há muito tempo. Mas é um argumento aí que a gente pode compreender. Essa questão da segurança também, Miguel, fez com que os funcionários da CBTU até ameaçassem uma paralisação durante o carnaval, né? O temor de prejuízo ao patrimônio e principalmente à segurança dos funcionários. Então, uma operação extra teria que vir acompanhada também de um cuidado extra com a segurança da Polícia Militar, não sei, da própria companhia ali com
com seguranças privados para garantir que a operação pudesse ser conduzida sem riscos ao patrimônio e principalmente sem riscos à condição de segurança dos funcionários. A gente sabe que, infelizmente, alguns episódios já de violência foram registrados aí dentro das composições do metrô, né? O que é lamentável. Bom, é de se lamentar que nós não tenhamos aí o metrô para esse jogo, Miguel. E o detalhe é o seguinte, você falava até aí nessa questão do custo, do orçamento, como o metrô já tem seu horário de funcionamento, já tradicional, fechando às 11 da noite as estações, quem é usuário habitual do metrô, corriqueiramente utiliza o metrô, já sabe disso e já se programa. Então, após esse horário, quem só iria utilizar seriam os torcedores que porventura estivessem na Arena de Pernambuco. Me surpreendeu essa questão, até do Salvino dizer de que não houve pedido em tempo hábil. O Sport pediu com uma certa antecedência. Eu não sei que prazo seria esse para que pudesse ser atendido em tempo hábil essa solicitação. Agora, se o argumento for a questão de segurança, ok. Se o argumento fosse, teríamos que ter aí hora extra para todas as equipes que trabalham à noite, e aí emendaria com adicional noturno, ok. Agora, colocar no custo do jogo uma ampliação do metrô, talvez seria uma coisa mais complicada e complexa, por se tratar de um órgão federal, né? Não teria como fazer esse talvez fosse possível uma tarifa específica, Miguel. De repente isso. Até as companhias de ônibus poderiam fazer isso, sabe? Preparar aí uma linha especial, sabe? Arena Arena Centro. E aí você colocaria um valor específico para fazer esse transporte excepcional, né? É mais fácil isso acontecer, porque já tivemos Expresso Folia, Expresso Arena, com jogos, com a pulseirinha aí de volta, porque se trata de um evento aqui dentro do estado e os órgãos que comandam o transporte aqui são órgãos estaduais, então era mais fácil de ter essa burocracia ser resolvida do que envolver um órgão federal, que é o caso da CBTU. Então, o que só a gente lamenta o torcedor vai, tem como ir. E a volta, como é que vai ser? Uma romaria na 408 e na BR-232 para voltar a pé? Brincadeira, né? Quem vai tem que tentar chegar o mais rápido possível, né? O mais cedo que você puder se encaminhar para a arena é melhor, para você evitar um trânsito maior. E na hora de sair, paciência, né? Paciência, porque certamente nós teremos muitos veículos e os congestionamentos são esperados, né? Para essa saída dos torcedores da arena hoje à noite.